A porta de madeira antiga bateu com força, isolando Letícia na rua molhada de Lisboa. Nunca mais voltes com essa mulher, gritou o pai, a voz carregada de ódio e vergonha que ecoava como um julgamento final. Com a mão de Mariana ainda entrelaçada na sua, Letícia sentiu o peito apertar, mas nos olhos brilhou uma determinação fria que nem a chuva conseguia apagar. Naquele momento, ela jurou que um dia voltaria não como filha rejeitada, mas como alguém que ninguém ousaria expulsar. Mariana apertou-lhe a mão com mais força, os olhos castanhos cheios de lágrimas contidas. Vamos embora, Letícia. Eles não merecem as tuas lágrimas. Mas Letícia já pensava no futuro, o cargo na empresa, o poder que poderia mudar tudo. A competição no mundo dos negócios em Lisboa era impiedosa e o segredo delas era uma arma de 2 gumes. 10 anos antes, a vida parecia simples. Letícia Almeida, recém-formada em Gestão Imobiliária pela Universidade de Lisboa, trabalhava como assistente na Carvalho e Mendes, uma das maiores empresas de desenvolvimento de imóveis de luxo da capital. Mariana Santos, a colega de equipa 2 anos mais velha, era a estrela em ascensão, inteligente, ambiciosa, sempre com um sorriso calculado que escondia uma mente afiada como uma lâmina. Elas tinham-se conhecido num evento de networking em Sintra. Um olhar prolongado, um café depois do trabalho, e o que começou como amizade transformou-se em algo mais profundo, algo que nenhuma das duas ousava nomear em voz alta. Portugal ainda era um país onde o conservadorismo familiar pesava como chumbo, especialmente numa família como a de Letícia, católica praticante, com raízes no Porto e valores que não admitiam desvios. Naquela noite fatídica, o jantar familiar tinha sido convocado para celebrar o noivado do irmão mais novo, João. Letícia chegara com Mariana, apresentando-a como colega e amiga. Mas o vinho solto e os olhares cúmplices traíram-nas. Quando o pai as viu de mãos dadas no corredor, o mundo desabou. Isto é uma vergonha para a família, rugiu ele, enquanto a mãe chorava em silêncio. João, o irmão mais novo, ficou paralisado, sem saber se defendia ou condenava. Letícia saiu de casa com apenas uma mala e o orgulho ferido. Mariana esperava-a no carro, silenciosa, sabendo que aquele momento marcaria as duas para sempre. Os primeiros meses foram de sobrevivência. Letícia dormia num quarto alugado em Alfama, trabalhava até à exaustão e escondia o relacionamento como um segredo de Estado. Mariana, que já tinha um apartamento próprio em Campo de Ourique, oferecia apoio discreto, jantares tardios, noites de consolo, conversas sobre sonhos. Mas o medo de exposição pairava. Na empresa, rumores corriam sobre amizades demasiado próximas entre mulheres ambiciosas. Letícia aprendeu depressa que, no mundo do imobiliário de luxo, a fraqueza era um luxo que não se podia permitir. Ela aceitou o primeiro projeto sozinho, negociar a aquisição de um terreno em Cascais para um condomínio de elite. O cliente era exigente, o prazo curto. Com frieza, ela ignorou o aviso de um colega mais antigo que lhe implorava para não pressionar os proprietários idosos. O negócio fechou-se. O colega foi despedido por incompetência. Letícia ganhou o primeiro bónus e uma promoção. Mariana observava tudo com admiração misturada com preocupação. Tu estás a mudar, Letícia. Essa frieza assusta-me. Letícia sorria, puxando-a para si no escuro do apartamento. É para nós as duas. Um dia vamos ter tudo. Mas no fundo, ela já sentia o preço. Cada vitória afastava-a um pouco mais da rapariga que fora expulsa de casa. O irmão João tentara contactá-la 2 vezes por mensagem, mas ela ignorara. A família era um capítulo fechado. Ou assim pensava. A vida continuou numa espiral de reuniões, almoços de negócios e noites roubadas. Letícia subia na hierarquia, mas o segredo pesava. Mariana, agora gerente de projetos, tornara-se a sua rival oficial no organograma. Ninguém sabia que, depois das apresentações tensas na sala de reuniões, elas se encontravam em hotéis discretos ou no apartamento de Mariana, onde o amor ainda resistia. Até que um dia, o destino colocou o primeiro teste verdadeiro. A reunião de direção na Carvalho e Mendes estava carregada de tensão.
Letícia Almeida, agora coordenadora de aquisições, apresentava o plano para o projeto Vista do Tejo, um complexo residencial de luxo em Belém. Ao seu lado, Mariana Santos defendia uma abordagem mais conservadora, priorizando sustentabilidade para atrair investidores europeus. Os olhares cruzavam-se como espadas, profissionais na superfície, carregados de significado por baixo. O diretor-geral, um homem de 50 anos chamado Sousa, batia com a caneta na mesa. Precisamos de resultados, não de ideais. Almeida continua. Letícia sorriu por dentro. Aquela vitória pequena era o começo de algo maior. Depois da reunião, no corredor, Mariana puxou-a para um canto discreto. Tu sabias que o meu relatório tinha dados melhores. Por que me cortaste a palavra? Letícia olhou-a nos olhos, a voz baixa. Porque o conselho quer rapidez, não hesitação. Eu protejo-nos as duas. Se eu subir, tu sobes comigo. Mariana abanou a cabeça, mas não discutiu. À noite, no apartamento, o reencontro foi intenso, mas carregado de silêncio. Eu amo-te, murmurou Mariana enquanto se abraçavam. Mas às vezes sinto que estás a escolher o poder em vez de mim. Letícia não respondeu. No fundo, sabia que a escolha já estava feita. Os meses seguintes foram de guerra silenciosa. A empresa enfrentava uma crise. Um concorrente, a Luxor Imobiliária, tentava roubar talentos e projetos. Letícia decidiu agir. Num jantar privado com um acionista-chave, ela deixou escapar que um colega, o velho mentor dela, tinha contactos suspeitos com o Luxor. Não era mentira completa, mas era suficiente. No dia seguinte, o mentor foi investigado e afastado. Letícia ocupou o lugar dele. Mariana confrontou-a em privado. Tu destruíste a carreira dele. Ele era como um pai para ti. Letícia encolheu os ombros. Ele teria feito o mesmo. Sobrevivência, Mariana. É assim que o jogo funciona. O relacionamento delas começou a rachar, mas o amor ainda segurava os pedaços. Enquanto isso, a família de Letícia enfrentava problemas. João enviou uma mensagem: pai está doente. A empresa familiar no Porto está a afundar-se por causa de maus investimentos. Letícia leu e apagou. Não respondeu. Em vez disso, concentrou-se no próximo grande golpe, a aquisição de um terreno pertencente a uma velha família aristocrática que devia dinheiro a Carvalho e Mendes. Ela negociou pessoalmente, usando todos os truques legais. O contrato fechou-se com condições leoninas. A família perdeu tudo. Letícia ganhou uma promoção a diretora adjunta. Mariana, agora também em posição de destaque, começou a questionar abertamente as táticas. Num fim de semana em Sintra, longe dos olhares de Lisboa, elas caminharam pelo parque. Lembras-te de quando éramos só nós duas contra o mundo? Agora sinto que estás a tornar-te igual aos que nos rejeitaram. Letícia parou, pegou-lhe na mão. Eu faço isto por nós. Um dia, quando tivermos poder real, ninguém nos poderá tocar. Mariana quis acreditar. Mas a semente da dúvida já estava plantada. A empresa preparava a fusão com outra grande firma. Letícia viu a oportunidade. Se conseguisse liderar o processo, tornava-se indispensável. O preço? Mais uma decisão fria. Ela descobriu que Mariana estava a preparar uma proposta alternativa para um projeto ambiental. Em vez de apoiar, Letícia adiantou-se e apresentou uma versão modificada à direção, roubando o crédito. Mariana perdeu o bónus. Em casa, o confronto explodiu. Tu traíste-me, gritou Mariana. Letícia segurou-lhe o rosto. Não. Eu protegi o nosso futuro. Quando eu for diretora, tu serás a minha mão direita. Confia em mim. Elas reconciliaram-se naquela noite, mas o beijo tinha sabor amargo. O amor ainda existia, mas a ambição começava a devorá-lo por dentro. O ano de 2022 trouxe a grande viragem. A Carvalho e Mendes enfrentava uma OPA hostil da Luxor Imobiliária. Letícia Almeida foi chamada para liderar a defesa.
Reuniões até às 3 da manhã, telefonemas para investidores, pressão constante. Mariana, agora diretora de projetos sustentáveis, era a sua principal opositora interna. Defendia que a empresa devia ceder em alguns pontos para preservar valores éticos. Não podemos vender a alma por dinheiro, argumentava ela nas reuniões. Letícia contra-atacava com números frios. A alma não paga salários. O conselho votou a favor de Letícia. A Luxor recuou. Por trás das portas fechadas, o relacionamento delas tornara-se um campo minado. Mariana descobriu que Letícia tinha usado informações confidenciais que ela própria partilhara em confidência para enfraquecer um aliado da Luxor. Como pudeste? Perguntou Mariana uma noite, com a voz a tremer. Letícia não negou. Porque se eu não o fizesse, outra pessoa faria. E nós perderíamos tudo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer discussão. Ainda assim, elas continuaram juntas, encontrando-se em segredo em hotéis de Cascais, fingindo que o mundo exterior não existia. Enquanto isso, a família de Letícia afundava-se. O pai, doente, vira a pequena empresa de construção no Porto falir. João, agora casado, enviou um e-mail desesperado: estamos a perder a casa de família em Sintra. A mansão onde crescemos. Por favor, ajuda-nos. Letícia leu o e-mail 3 vezes. Depois, em vez de responder, contactou o banco credor da família. Ofereceu-se para comprar a dívida a preço reduzido. O negócio fechou-se em 2 semanas. A mansão, aquela mesmo onde fora banida, agora estava hipotecada em nome da sua empresa. Letícia não contou a Mariana. Ainda não. A promoção a diretora-geral adjunta chegou como uma coroa. Na festa de celebração, no terraço do Hotel Tivoli, Letícia discursou com confiança. Mariana aplaudiu do fundo da sala, o sorriso forçado. Depois, no carro a caminho de casa, Mariana explodiu. Tu compraste a casa dos teus pais? Sem me dizeres nada? Letícia parou o carro à beira do Tejo. Era a oportunidade perfeita. Agora controlo o destino deles. Mariana olhou-a como se não a reconhecesse. E o nosso destino? Quando é que vamos poder viver abertamente? Letícia não respondeu. A ambição tinha-se tornado uma amante mais exigente que qualquer outra. O ano seguinte foi de vitórias e perdas. Letícia orquestrou a aquisição de mais 3 propriedades históricas. Cada contrato trazia um novo inimigo e um novo segredo. Mariana, sentindo-se cada vez mais à margem, começou a considerar sair da empresa. Não aguento mais esconder-me, confessou ela numa viagem a Porto. Letícia segurou-lhe a mão. Só mais um pouco. Quando eu controlar a empresa toda, ninguém nos poderá tocar. Mas as palavras soavam vazias até para ela própria. A fusão final com a Luxor foi o golpe mestre. Letícia Almeida liderou as negociações durante 6 meses. Noites sem dormir, viagens a Madrid e Bruxelas, alianças políticas com deputados que regulavam o setor imobiliário. Mariana foi relegada a um papel secundário, o que a magoou profundamente. Eu já não sou tua parceira. Sou apenas uma sombra, disse ela certa noite, após uma discussão acesa. Letícia, exausta, abraçou-a. Tu és o meu motivo para continuar. Mas o abraço foi breve. O trabalho chamava. Durante as negociações, Letícia descobriu que a família de João tinha dívidas astronómicas com a Luxor. Em vez de avisar, ela usou a informação para pressionar o conselho. A mansão em Sintra foi incluída no pacote de ativos que Carvalho e Mendes absorveria. Quando o contrato foi assinado, Letícia tornou-se acionista minoritária e diretora executiva efetiva. A mansão agora pertencia-lhe legalmente. Ela guardou a escritura numa gaveta, sem contar a ninguém. Mariana soube da aquisição por acaso, ao ver os documentos. Tu destruíste a tua própria família para subir. Letícia não negou. Eles destruíram-me primeiro. Isto é justiça. O relacionamento delas entrou em crise profunda.
Durante 2 semanas não se falaram. Depois, Mariana voltou. Eu não consigo viver sem ti. Mesmo assim. Elas reconciliaram-se, mas o amor agora carregava cicatrizes. A empresa celebrou a fusão com um grande evento em Lisboa. Letícia discursou como líder. Mariana assistiu em silêncio, orgulhosa e ao mesmo tempo destroçada. No final da noite, num canto escuro do salão, elas trocaram um beijo rápido, arriscado. Ninguém viu. Ou assim pensaram. Rumores começaram a circular. Letícia ignorou-os. O poder protegia-a. João telefonou finalmente. A mansão é tua agora? A voz dele tremia. Letícia respondeu com frieza. Sim. O casamento vai ser lá. Eu sou a nova proprietária. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Os preparativos para o casamento de João encheram os jornais de sociedade. A mansão em Sintra, agora renovada com o dinheiro da empresa de Letícia, seria o cenário perfeito. Convites foram enviados. Letícia recebeu o seu com um bilhete manuscrito do irmão. Por favor, vem. Com ou sem ela. Ela decidiu levar Mariana. É a altura de parar de nos escondermos, disse a Mariana. Mas no fundo sabia que ainda não estava pronta para as consequências. A chegada à mansão foi o momento que Letícia esperara 10 anos. O carro parou na entrada de Gravilha. Os pais, envelhecidos e humilhados, esperavam na porta ao lado de João e da noiva. Quando viram Letícia sair de mão dada com Mariana, o choque foi palpável. Tu compraste a nossa casa, murmurou o pai, a voz quebrada. Letícia sorriu, calma. Não comprei. Ganhei-a. Porque sobrevivi. Mariana apertou-lhe a mão, mas os olhos traíam desconforto. Durante os dias de preparação, a tensão cresceu. Letícia coordenava tudo como dona, fornecedores, decoração, segurança. Mariana tentava mediar. Deixa-os em paz. Já chega. Mas Letícia recusava. Eles precisam de ver o que fizeram. À noite, no quarto principal da mansão, elas discutiam em sussurros. Tu estás a destruir-nos também, disse Mariana. O amor não sobrevive a tanto ódio. Letícia abraçou-a, o amor sobrevive ao que eu decido que sobrevive. A véspera do casamento trouxe a primeira ruptura verdadeira. Um jornalista de uma revista de sociedade descobriu o relacionamento e ameaçou publicar. Letícia, com frieza calculada, ofereceu um exclusivo sobre a fusão em troca de silêncio. Mariana descobriu e confrontou-a: tu vendeste-nos outra vez. A discussão terminou com lágrimas. Mas Mariana ficou. O amor ainda prendia-as. O dia do casamento amanheceu ensolarado. A mansão brilhava. Letícia, vestida de preto elegante, recebia os convidados como anfitriã. Quando os pais entraram, o pai parou diante dela. Tu ganhaste. Mas perdeste a alma. Letícia não respondeu. Mariana, ao seu lado, parecia uma estátua. Durante a cerimónia, João olhou para a irmã com uma mistura de raiva e pena. No banquete, a verdade veio à tona. Um convidado bêbado comentou em voz alta: então é verdade? As duas diretoras, o silêncio caiu. Letícia levantou-se. Sim. Mariana é a mulher que amo. E esta mansão é minha. O caos foi breve. Os pais saíram. João abraçou a irmã pela primeira vez em 10 anos. Eu não concordo. Mas respeito. Mariana, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Letícia. Tu escolheste o poder. Mas escolheste-me a mim também? Letícia olhou para ela, pela primeira vez vulnerável. Eu escolhi sobreviver. E tu és a única coisa que me resta. Meses depois, a empresa prosperava. Letícia era a mulher mais poderosa do setor imobiliário português.
Mariana continuava ao seu lado, mas o relacionamento mudara para sempre. Elas viviam abertamente, mas o preço fora alto: família destruída, amizades perdidas, confiança rachada. É verdade que a ambição sempre destrói o amor verdadeiro? Verdadeiro ou falso?